Eu já vi alguns conteúdos semelhantes a esse, só que normalmente as pessoas chegam ensinando a você utilizar uma ferramenta já pré-determinada. Então, por exemplo, te ensinam a utilizar toda essa jornada com o Trello, ou a partir de uma planilha, porque às vezes você não tem uma estrutura suficiente para automatizar, ou te ensinam através do Pipedrive, do ClickUp, do Monday. E aí tem muitas ferramentas que hoje diversas agências, diversas empresas utilizam para a organização desses leads, dessas demandas, dessas tarefas e suas atribuições, né? Só que se eu chegasse aqui para te dar uma aula com uma ferramenta que você não utiliza, de duas uma, ou tu ia cair fora, ou tu ia ter que contratar. E às vezes, na verdade 3, né? Migrar também o que você já tem. Só que, às vezes, você não tá nesse momento. Então eu quero te ensinar independente da ferramenta que você usa. Presta atenção nessa aula. É o que eu tô te falando. Eu vou te ensinar o que ninguém te ensina. Por que que a aula de hoje programada, normalmente eu tenho algumas coisas aqui que eu já deixo programada, né? E aqui eu só tenho o início. Vamos lá. Vamos partir do princípio aqui que a pessoa virou um cliente. O início da jornada. Na tua empresa, como é que a pessoa vira cliente? É a partir do momento que você move esse card aqui, por exemplo, que eu já tenho muita coisa aberta aqui pra gente facilitar. Então, por exemplo, tem o novo lead Emília aqui. A Emília, eu entrei em contato. A Emília, eu apresentei proposta. Aí a Emília tá aqui, né? Proposta apresentada. Aí eu venho aqui e coloco para negócio ganho. A partir do momento desse negócio ganho, que cai na fase de negócio ganho, é onde inicia a tua automação, é onde inicia o teu processo, a primeira coisa que você tem que identificar é o ponto de partida. A primeira coisa, acontece muito de falar, eu quero automatizar isso. É totalmente possível, mas por onde você vai começar? Então, você já tem o início aqui e, por favor, não se apeguem aos formatos aqui. Eu sei que o fluxograma, cada íconezinho, cada formatinho é uma coisa, mas a ideia é eu te explicar de modo geral, tá? Então, por exemplo, o início começa aqui aonde? Quando muda para a fase de ganho. E aí pode ser o nome ganho, pode ser o nome que você quiser, mas quando muda para aquela fase específica do teu CRM, ou quando você marca um quadradinho ou muda um campo lá na tua planilha, aí vai da tua realidade. Deu fase ganho. O que que eu preciso fazer? Você precisa criar um contrato, né? Então você vai criar um contrato. Mas calma lá. Para tu criar um contrato, qual é o item mais importante de um contrato? Os dados de um cliente. Então, para você criar o contrato, aqui no meio, você não vai ter esse criar contrato. Antes de criar contrato, você tem que capturar os dados para contrato. Entramos em uma outra pergunta, um outro gatilho. Qual ferramenta você vai utilizar para capturar os dados de contrato? Hoje você tem algumas possibilidades. Por exemplo, eu já deixei aberto aqui um formulário. Imagina que eu só precisasse do nome, e-mail e telefone. E eu estou criando um formulário aqui no Elementor dentro de uma estrutura do WordPress. Mas eu posso criar também através de um formulário do Google. Por onde você cria? Por onde você vai capturar essas informações? Você vai definir aqui onde você vai capturar. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, já vou deixar aqui, ó. Aqui pode ser o seu CRM. Aqui vai ser a sua, colocar só assim, um formulário. Aqui vai ser o seu formulário. Depois que o teu lead preenche esse formulário, o que que você precisa fazer? Aí a gente já vai desmembrar em algumas coisas. Por exemplo, de cara, quando ele preenche o formulário, eu preciso criar um contrato. Aí sim, eu tenho as informações do cliente, eu vou criar o contrato. Beleza. Além de criar o contrato, eu tenho uma outra coisa para fazer. Eu tenho que criar um grupo no WhatsApp com o cliente. Então aqui eu já tenho essas duas possibilidades. Só que o que que acontece? Eu criei o contrato. Onde que eu vou armazenar esse contrato? Numa pasta do Drive. É mais fácil eu armazenar esse contrato em uma pasta do Drive quando ela já existe, ou criar e depois inserir o documento dentro. Aliás, criar o documento e depois criar a pasta e depois pegar esse documento e colocar dentro dessa pasta. O que que é mais fácil? Então aqui, no lugar de criar o contrato, a gente vai criar a pasta no Drive para armazenar esse documento. Depois, a gente cria o contrato. E lembre-se, se isso aqui faz sentido para o teu negócio. Porque eu tentei deixar de uma forma com que funcionasse para o máximo de negócios possíveis. Beleza, tenho que criar aqui o grupo no WhatsApp com o cliente. Vou vir aqui e vou colocar outra coisa que a gente tem que selecionar. Qual ferramenta de WhatsApp permite a criação? Na verdade, eu nem vou criar a pergunta aqui, eu só vou colocar aqui, ó, ferramenta para criar o grupo. Você vai precisar disso. Aqui você tem que levar em consideração isso aqui. Para criar o contrato, hoje existem algumas plataformas, DocSign, ZapSign, D4Sign. Eu utilizo e aconselho o Authentic. Por quê? Custo-benefício e facilidade para poder integrar. Inclusive, tem o módulo completo de criação desses contratos e já mandar para assinatura digital de forma automática usando o Authentic lá dentro do curso. Beleza, criei o contrato aqui. O que é que eu preciso fazer depois que eu crio o contrato?
mando para assinatura. Aí a gente já começa a entrar num porém. O grupo no WhatsApp, eu crio assim que eu mando os dados para o contrato e a pessoa preenche, ou eu crio depois que o contrato foi assinado? Como funciona esse onboard na tua empresa? Você considera já que é um cliente e já cria toda a estrutura depois do contrato? Ou você já subentende que já é um cliente depois que ele efetivamente preenche esse formulário? Aqui é um ponto para você se questionar. Como funciona dentro da tua empresa? Aí você mandou para assinatura. Criou o grupo com o cliente. Na verdade, você criou o grupo no WhatsApp. E aí você pode mandar o link do grupo para o cliente. Por que eu gosto dessa segunda opção? Porque o WhatsApp tem uma frescura, que eu falo que é frescura, mas na real talvez nem seja frescura, talvez seja por segurança. A pessoa pode ter deixado ativada aquela opção de que as pessoas podem adicionar ela em um grupo. Pode estar ativo, pode estar permitido, mas às vezes o WhatsApp, mesmo com essa opção ativa, ela não funciona. É uma função que às vezes não funciona. E tem o caso também do cliente não permitir adicionar ele no grupo. Então, por garantia pelo sim, pelo não, qual que é mais garantido? Crio o grupo, mando o link para o cliente entrar, entendeu? O mais garantido. Depois que a gente mandou aqui o link para o cliente, depois que a gente mandou para a assinatura, o que a gente vai fazer? A gente vai aguardar essa assinatura e quando for assinado, a gente vai notificar o cliente que está tudo ok. Ou a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui e trabalhar, no caso, com essa condicional. Assinou? Se assinou, aqui a gente vai avisar que está tudo ok. Se não assinou, a gente vai cobrar que assine o contrato. Então aqui a gente já começa a trabalhar com várias ramificações. Aí beleza, assinou? Tá tudo ok? Aí agora eu vou criar o cliente dentro da plataforma de cobrança. Vamos supor que aqui eu utilize o Asas. No fluxo do Asas, depois que eu crio o cliente dentro da plataforma, eu tenho que vir aqui e tenho que criar a cobrança na plataforma. Porque como que funciona? Você cria uma pessoa e vincula a cobrança na pessoa. É da mesma forma se você usa um CRM, por exemplo, Pipedrive. Você cria a pessoa, vincula o negócio na pessoa. Então você tem que entender como funciona a plataforma que você utiliza. E aqui eu utilizo muito Asas. Então por isso que eu já sei como funciona. Avisei que tá tudo ok, criei a cobrança. E aí eu posso fazer uma outra verificação dessa aqui. Posso colocar aqui. Se você já trabalha, se você recebe para depois iniciar, ou se você precisa verificar aqui se pagou, aí você vem aqui. Se sim, segue o baile. Se não, você vai cobrar que pague. Esse cobrar que pague pode ser automático se você usa o Asas, ele já tem essa função. Você pode usar a Trend Groups, que tem o webhook para criar essas cobranças. Ou você pode usar o próprio Make para poder fazer essa verificação das cobranças em atraso e disparar mensagens no WhatsApp. Isso aqui seria um possível fluxo de onboard. Então aqui a gente colocou ferramenta de WhatsApp. Aqui outro ponto que você deve levar em consideração, a ferramenta de cobrança que você utiliza. Aqui é um outro ponto para você poder levar em consideração. A gente fez tudo isso aqui. E aí, imagina que você está com esse onboard feito aqui, beleza? Você tem esse onboard feito, desenhado. Primeiro passo da chata do fundamento. Você está vendo que o mapa mental, quando você rabisca, e olha que eu rabisco pra caramba. Aqui é cheio de post-it, cheio de coisas para escrever, porque antes eu não utilizava esses mapas mentais. Esses mapas mentais servem para você tirar da tua cabeça todas as possibilidades e colocar as considerações que você tem que fazer. Imagine que eu tivesse só pensado no fluxo de uma forma que eu iria pegar os dados para o contrato, criaria as coisas aqui no Drive, só que eu invertesse essa ordem e já fizesse a cobrança. Eu colocasse aqui a cobrança antes dos dados para o contrato. Aí, quando eu fosse entender, cara, mas não faz sentido. Eu fiz um fluxo aqui para criar o cliente, mas e o contrato? Onde que ficou? Olha o tempo que tu ia perder refazendo toda uma estrutura que você poderia ter gastado um tempinho, na verdade, investido um tempinho, dentro da criação de um fluxograma para você poder utilizar já com toda a tua ideia fresca desenhada. Imagina só. Fica com essa reflexão aí para ti.